hoje a leitura vai ser feita pelo educador de essencialidades, pelo escritor Lucas da Costa. Ele é nosso educador dentro da educação de essencialidade, então tem uma importância muito grande nas nossas referências do olhar para a gente mesmo. Então, a educação de essencialidades, que o Lucas foi um dos fundadores, e a própria descrição do livro, que ele é coautor, Educação de Essencialidades, é o meu eixo e o eixo do Maurício no processo de autoconhecimento, de autoencontro, autoaprendizagem, autoaceitação e autogestão. Lucas, bem-vindo. Bom, eu agradeço a oportunidade. É sempre momento de aprendizagem e nisso que se investe tanto, porque na minha concepção é um dos maiores propósitos que a gente pode conferir a si mesmo é o de expandir a nossa capacidade de saber, e isso está diretamente relacionado a um processo de desenvolvimento de múltiplas funções, de múltiplas capacidades. Às vezes, quando a gente fala em aprender, até mesmo pelos paradigmas, né, que se tem na educação, e isso tem a ver com todo o processo de desenvolvimento nosso, né, como sociedade, muitas vezes se relaciona aos aspectos puramente cognitivos, racionais, lógicos, enquanto que a aprendizagem é uma dimensão da vida. E é nesse sentido, inclusive, que a gente propõe a educação de essencialidades, que é uma educação não formal, no sentido institucional, mas inerentemente, né, ou diretamente ligada ao desenvolvimento do ser humano, né, como uma essência que se manifesta por diversas estruturas. Aí tem uma série de elementos que vocês já trabalham, né, dentro do Instituto Sentido, que está ligado ao sistema Tempo de Ser e compõe uma pedagogia inovadora que é a educação de essencialidades, do qual eu e minha amiga a Marlete, que compomos o livro, somos também representantes de uma ideia, né? Então nós somos muito mais responsáveis por transcrever uma ideia do qual a gente sempre acreditou, do que propriamente criá-la, né? A gente até diz que não fomos nós que escolhemos a educação de essencialidades, foi ela que nos escolheu, porque o tempo dela é que chegou, na verdade, mediante a nossa necessidade, o tempo de educar essencialidades. E é nesse aspecto, né, que eu me considero, então, um educador de essencialidades. Sou escritor no sentido de poder levar para o discurso esses argumentos e participante do Sistema Tempo de Ser. Não tenho até muito o que falar de mim, porque me considero alguém vivendo as dimensões da existência humana, como você, o Maurício e cada um dos outros bilhões e bilhões de seres humanos. E parabéns para vocês, né, pela iniciativa de movimentos que levem a pensar, a refletir, a considerar. Por isso, sempre que posso, participo das atividades do Instituto Sentido. Então, assim, o Brasil realmente é um lugar pacífico, né? Será que a gente pode ter isso em conta? A gente não é um povo pacífico. Nós vivemos um contexto, tanto quanto outros povos, e que, na verdade, a autoimagem de povo pacífico nos defende de uma natureza odiosa. Só que essa defesa proporciona com que esse ódio se manifeste por outros canais. Então, o brasileiro, ele é pulsional, ele é passional, e não necessariamente afetivo e simpático. A afetividade e a simpatia compõem a natureza de alguém que é pulsional e que é passional, porque é espontâneo. Então, se gosta, pega na mão, abraça, né, leva para casa e deixa dormir em casa, empresta uma roupa para o sujeito passar aquela noite. Né? Isso acontece mesmo, a gente vê o brasileiro, a brasileira com esses comportamentos. No entanto, essa cordialidade, essa pulsionalidade que leva a essa simpatia, também leva à sua outra face, que é a do ódio, que é a de, se você é meu amigo, é meu amigo. Agora, se você é meu inimigo, prepare-se, porque eu vou
para cima de você, né? E esse caráter, né, pulsional, passional, nos faz, como povo, aí a gente vai falar de uma forma de viver, né, e como a gente ensina as crianças brasileiras a serem, e como elas crescem sendo, e por aí vai. É lógico, quando a gente fala do aspecto sociológico, histórico e cultural, a gente está falando ali de um conjunto, né, de um caldo de situações. A gente vai encontrar diferenças, evidentemente, e o Brasil, até pelas suas dimensões continentais e pela influência multiétnica, a gente encontra locais no Brasil em que pessoas que são objetivas, que elas não têm esse caráter cordial nesse sentido, né? Porque herdaram de povos, né, etnias europeias ou orientais uma outra orientação, né? E com isso se comportam de uma outra forma. E esse caráter, ele vai influenciar muito em comportamentos nossos, né? Um caráter que estrutura comportamento, e que vai estruturar sentimento, e que vai estruturar atitude, postura no dia a dia. Que é a dificuldade que a gente tem para manter acordos. E aí a questão, assim, de não estar muito preocupado com a lei, né? Sendo que a coisa é mais no dia a dia e na prática, né? Essa questão de ser prático e não lembrar muito da lei tem a ver justamente com esse imediatismo, né? Porque lembrar da lei vai ter que seguir um fluxo e respeitar. Não, sempre a gente consegue um jeito, né? O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. E, consequentemente, uma ética, né, das relações em que a lei está lá. Agora, cumprir, aí peraí que depende muito da circunstância, depende muito da ocasião. Aí isso vai influenciar a formação do nosso judiciário, a formação do nosso modelo democrático, representativo, da divisão de recursos, né, se falando de estratos sociais. Então, veja que curioso, né, a abordagem do autor e os desdobramentos que a gente pode fazer, né? Que uma natureza negada proporciona um comportamento que leva, então, ao estabelecimento de um estado de sentir que vai estabelecer as relações éticas e a própria organização social. Porque o ódio, ele pode ter um caráter específico, né? Então, você me deu uma fechada, aí, ou a gente teve um acidente de trânsito, você sai do carro, eu saio te odiando, né? E se eu tiver armado, se de repente do nível de ódio, né, a coisa ela pode virar tragédia, como infelizmente às vezes a gente vê que pode acontecer de fato. Esse é o ódio objetivo, né, por uma pessoa. O ódio universal, que é o pior dos ódios, é o transporte, né, de um preconceito a um conjunto, né, como que aí já é o racismo mesmo, instituído, que é o ódio a uma etnia ou uma maneira, uma forma de alguém ser, exclusivamente por ele ser, independentemente do que ele faça. E você trouxe a palavra aqui que eu achei forte. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e é o que a gente faz, que é a natureza negada. Ser ético comigo mesmo se eu nego a minha própria natureza? Como ser ético comigo se eu não assumo que eu sinto ódio e faz parte, o ódio, ele me auxilia em processos de proteção que eu preciso, né? Mas se eu não assumo isso, eu não tô vendo parte de mim, né? Sim, sim. Eu só quero fazer uma consideração em face do autoconhecimento, porque às vezes é fácil assim, né, a gente levantar um discurso de autoconhecimento, né? Principalmente quando uma palavra que vai entrando na moda, né? E é mais fácil ainda o outro ouvir. E aquilo que vai entrando de maneira fácil, ele se acumula em qualquer lugar ali do cérebro e muito rapidamente é ocupado por outra coisa mais fácil. Então, eu gostaria de sugerir, né, para quem está. Porque eu fiquei pensando, né? Tá, como eu posso levar isso para uma prática, né, de autoconhecimento?
na figura do outro, né? Do hétero, né? Da outra pessoa que me revela o não eu. E aí eu me dispus a dois aspectos para me confrontar, me levar a confrontar com o ódio em mim. A percepção de contrariedades e a admissão de derrotas. Que naquele debate, naquele aspecto, naquela disposição eu perdi. Né? Uhum. Então, hashtag fica a dica. Analisar os aspectos de contrariedade em si mesmo, né? Quando eu me sinto oprimido, porque fui contrariado, né? Uma força se opôs, e admitir que perdi. Naquilo eu perdi e vou ter que amargar aqui, segundo, terceiro, qual lugar, não sei, mas eu sei, só sei que eu perdi. Aquele que contrariou é objeto do meu ódio. Aquele que me contrariou. E esse sujeito tem nome, endereço, CPF, cor de cabelo, se não for careca, tipo sanguíneo, ele é um ser vivo. E aquele que me derrotou, eu sinto ódio. E não tem outra palavra. O tempo aqui ele é escasso para a gente poder explorar, né, as minúcias, mas não tem outra palavra. É ódio. E um ódio que vai ser alimentado e que vai levar à guerra. E a guerra, ela pode levar à tragédia. Sim. E a gente coloca muito assim, né? Ah, eu sinto ódio. E tudo bem. Que aí aparece uma contradição. Tudo bem, você Isso. sente ódio, faz parte. Agora, o que você vai fazer com ele, que foi as consequências que você trouxe agora? Vai levar uma Isso. guerra? Qual que é o objetivo dessa guerra? Vai justificar como sempre foi justificado? Leva mesmo Uhum. alguma coisa? Tem a ver com o seu propósito? Isso. Né? Ah, Então, excelentes são essas questões. questões, né? Essas questões Uhum. não, que vai sentir, ponto, É. né? Agora, o que você vai fazer com isso? Lembrei do natureza negada. Será que a nossa relação com o ódio está justamente em negar a nossa natureza? Hum. Tem a ver com a anestesiar a dor, né? Negar o Porque se eu ódio tem a sinto ver com ódio anestesiar a dor. naqueles pontos que você falou, do que me contraria e do que. Ai, o outro já não me veio agora na derrota, É, né? isso. No que me contraria na derrota, se eu sentir ódio disso, eu estou odiando alguma natureza. Exato. Alguma natureza eu estou odiando. Eu estou querendo alterar algo que eu não tenho controle, que é natural. Sim. Porque o lugar do ódio, teve uma outra pessoa que falou que eu não vou me lembrar agora, mas que o lugar do ódio é um lugar quentinho. Quentinho. Odiar, estar odiando, ele propõe que eu estou com a razão, eu estou do lado certo, como eu falei no início, né? Que as nossas guerras são justificadas por propósitos, são ungidas por propósitos. Então ali, naturalmente eu estou com a razão, eu sou o melhor que aquela pessoa. A admissão da contrariedade e a admissão da derrota me colocam no lugar da realidade, que é a minha dor, a dor que eu quero negar. É, o ódio como uma anestesia para a dor, né? Igual você comentou. Isso, exatamente. Pode parecer um contrassenso, mas tentem se lembrar, né, dos seus dias de ódio, ou, se for o caso, lembrem de alguém com uma ira ou com um ódio. Ele é senhor absoluto de todas as razões, não é só naquele assunto. Ele é senhor de tudo, né, da razão, do sentido, do que tem que fazer, e muitas vezes só a contenção mesmo, para resguardá-lo até dele mesmo. Até dele mesmo. Vou só chamar o Sim. Maurício aqui para ele falar tchau. Quer ouvir? Eu quero. Vamos compartilhar aqui o fone. Opa, vai aparecer. Hoje tá pequeno aqui. Pode vir. Lucas, obrigado pela companhia, Agradeço. pela oportunidade também da gente poder trocar e aprender junto. Agradeço também as pessoas que se conectaram com a gente, que estão interessados em se conhecer e ter contato com outros assuntos.
e ver que a gente é tudo isso e mais um pouco. É. Tudo Um faz buraco parte da negro. gente. Tudo faz parte da gente, não é certo nem errado, é o que é. E a gente está aí para observar. Obrigado mesmo, obrigado a todos. Gente, então, obrigada mais uma vez para todo mundo. Lucas, mais uma vez, gratidão. Tchau, gente. Boa semana para todos. Bom final de semana e até a próxima live. A gente se vê.